Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso mais novo episódio do mês de maio. De volta ao estúdio com uma mesa repleta de mulheres. Benilton, dessa vez não deu para você. Só mulheres no podcast. Chama a vinheta para que vocês descubram qual o tema deste episódio. Então, agora que vocês já sabem o tema do episódio de hoje, estou aqui com mulheres que irão se apresentar e falar um pouquinho do seu dia a dia dentro da nossa conversa. Aspirantes a podcasters, aqui ao meu lado, também estreando neste episódio. Vamos lá? Se apresenta para mim, por favor. Fala teu nome e a tua profissão. Juliana, professora, mãe de 3 filhos. Letícia, mãe de 2, podóloga. Débora, supervisora do Maria José, coordenadora do podcast e mãe de 2. Oi, eu sou Luísa Gabriele, 8º ano. Oi, meu nome é Giovana Caboy e eu sou do 7º ano A. E aí, meninas, o que vocês vão trazer para a nossa mesa? As discussões que nós teremos hoje nesse mundo tão particular. Afinal de contas, maternidade é uma discussão tão complexa ao mesmo tempo, tão difícil. Luísa, comenta pra gente, o que é que você traz? Oi, meninas. Eu vim perguntar para vocês como vocês conseguem lidar e conseguem ser mãe, esposa e mulher ao mesmo tempo. Conseguem ser tantas coisas e lidar com tudo ao mesmo tempo. Entre tantas funções, né? Um peso que a mãe carrega. Tem gente que nem acredita e ao mesmo tempo cobra se a gente não dá conta de uma delas. É bastante difícil, né? Conseguir lidar com isso tudo. Cansativo, exaustivo, mas é um amor, né? A maternidade é um amor. E você, Ju, que traz pra gente? Complicado, né, Letícia? Verdade. Difícil, muito difícil, mas olha que um pouquinho de dedicação, um pouquinho de empenho, de esforço, na verdade, que a gente não consiga. É uma missão linda. São tantas mulheres que gostariam de ter. Verdade. E não conseguem. Então, missão dada, então vamos abraçar a causa e a gente consegue. Eu digo que ser mãe não é só missão, é uma jornada, né? Nós temos uma jornada a cumprir, que nem sempre precisa ser de forma tão perfeita. Na verdade, como mães, por trás existe também uma mulher. Existem necessidades, como também humanas, não é isso? Tem aquela simbologia de achar que mãe é perfeita. Não, mãe não é perfeita e eu acho que a gente não deve carregar esse peso em nossas costas, nem também colocar nossos filhos como prioridade em todos os momentos. Precisamos nos priorizar para que possamos também priorizar os nossos filhos no momento que for necessário. Não é verdade? Na verdade, é uma cobrança, né? É uma cobrança da sociedade. Em geral. Da mãe. Isso. Mas antes de ser mãe, somos mulheres. Somos mulheres. Somos humanos. Carne e osso, não é verdade? Nós temos os nossos momentos de fraqueza. Isso. Que é preciso que todos entendam. Entendo que haja Da mãe. acolhimento. Que, como escola também, eu posso trazer aqui, o que eu sinto muito é que as mães não são muitas vezes acolhidas. A mãe tem o direito de estar cansada. A mãe tem o direito de se priorizar, de se sentir mulher, de dedicar a si e não só a um lar, a um trabalho. Não é verdade? A gente dá conta de tanta coisa, não é fácil. Então, acho que uma coisa que eu queria trazer aqui que a gente discutisse e que também levasse para vocês em casa é realmente acolher a mãe, entender as dificuldades. E é sobre isso que a gente vai continuar falando um pouquinho, cada vez mais. Eu tenho uma dúvida. O que é mais fácil e o que é mais difícil em ser mãe? Fácil. Fácil é amar. É muito fácil amar o filho, principalmente, em especial o filho. O difícil é educar. A educação, o dia a dia é bem complicado. Eu não acho que não tem nada fácil, tá? Nada. É engraçado que na minha cabeça também vem logo. Quando o Júlio fala assim do amor, você, poxa, o amor é fácil, não é? Mas no primeiro momento assim a gente pensa, não tem nada fácil. O mais difícil é educar, né? Muito difícil e com aquela incerteza se vai dar certo no final ou não.
né? Sempre gera aquele friozinho na barriga, se a gente... Agora sim, o que importa é a consciência da gente, né? Missão cumprida. Né? Aí caiba a eles, né? E é complicado também porque existem duas formas, dois pensamentos que precisam ser debatidos, que é o criar e o educar, que é o que a gente sempre conversa, né? O criar é fazer tudo o que a criança quer, é simples. Afinal de contas, a criança também é um ser pensante em desenvolvimento, que passa por frustrações diversas e que a gente vem aprendendo junto com a criança, porque a mãe, ao nascer o filho, nasce uma mãe, nascem aprendizados. Então, a gente acaba, no momento de criar, é fácil, cede, na verdade, mas quem será esse filho no futuro? Então, a gente precisa educar para prepará-lo para um futuro. Então, é isso que acaba tornando realmente a nossa jornada difícil. E aí, estamos numa mesa com 3 mães, né? Todas elas com gerações, na verdade, gestações múltiplas, né? Mais de uma gestação aqui. E aí, Luísa, o que você tem de curiosidade sobre isso? A minha dúvida é para vocês duas. Eu queria saber como foi a gestação de vocês duas. E qual a diferença de uma para outra. Das duas e também dos filhos. Como uma tem 3 e a outra tem 2, qual a diferença do primeiro e do segundo? Como foi para vocês duas? A primeira gestação é tudo muito novo, não é? A primeira é aquele encanto. Então, assim, nós somos inexperientes com a situação, a gente não sabe de nada. Surge o medo, surgem as dúvidas. Mas da segunda por diante, a gente já tem um pouco de experiência, por mais que não seja igual. A primeira a gente enjoa mais, a segunda enjoa menos, ou vice-versa. Né? No meu caso, eu tive 3 gestações. As 3, uma totalmente diferente da outra. Né? E quanto aos filhos, eles também são bem diferentes. É uma menina e 2 meninos, mas é uma diferença de 10 anos de um para o outro, do segundo para o terceiro. E mesmo eu tentando passar da mesma forma, tentando educá-lo da mesma forma que eu eduquei os outros 2, os 2 primeiros, mas ele é bem diferente, ele absorve de uma maneira bem diferente e passa para mim de outra maneira totalmente diferente. Então, assim, é o mesmo ambiente em que eles vivem, a mesma mãe, o mesmo pai, mas uma realidade totalmente diferente da outra. Quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? A verdade. E eu tenho um de 5 anos e o outro de 2. É totalmente diferente, né? A fase. O Juan, que tem 5 anos, é totalmente difícil. Difícil que eu falo assim, tem uma personalidade muito forte. E o de 2 anos tá se formando, mas pelo que eu percebo, tá no mesmo caminho do de 5, né? É isso aí. Mais tranquilo, mas é aquela questão que Juliana trouxe, a gente tem, digamos, um currículo, né? Nasceu a mãe, criamos um currículo, as experiências que nós tivemos, informações, e aí, querendo ou não, eu acredito que vocês devem ter passado por alguma situação parecida, de mudar um pouco por achar que errou. Aconteceu isso com vocês? Eu achei que eu errei no meu primeiro filho, Juliana que tem 3, no segundo, não vou fazer no terceiro. Ou então você errei com o Juan, não vou fazer o meu caçulinha. Isso. O Juan tinha uma certa fase, eu acho que com 2 anos, ele fazia muita birra. E eu não sabia reagir, né? Então eu agia sempre da maneira incorreta, que eu batia nele. Então, do meu segundo, eu vi que o Juan não resolvia, não conseguia resolver. Então eu não repetia a mesma história com o Otávio, né? É sempre diferente. Muito bonito te ouvir falar que não faço mais. Até acho que vocês podem observar o semblante de arrependimento. Isso. Não é isso? E como humanas, atrás de tudo, estamos em construção. E né? compreendendo, né? E compreendendo cada fase, que não é fácil. Né, Julie? Eu acredito que isso também depende do nosso dia a dia. Né? Às vezes a gente corre no dia a dia, muito trabalho, muitas obrigações, muita coisa na cabeça, a gente acaba aqui explodindo. Isso. Nem sempre a gente recebe aquela situação do mesmo jeito. É verdade. Vai ter momentos que você consegue absorver de uma forma, aí você vai parar para pensar antes de partir para bater no filho. Isso. Né? Em outro momento você está com algum problema na cabeça,
algo que está lhe preocupando, que você vai receber de outra forma. Então você parte para cima. Nada aqui, Letícia, depois você para, meu Deus. Porque Eu deveria ter batido um beijinho nele, né? Por que foi que eu bati? Né? Porque eu acredito que a dor que ele sentiu, uma tapinha, cara, mas a gente sente muito mais. Muito mais, é Muito verdade. mais em ter batido. A mãe, acho que sente duas E o vezes. arrependimento de ter batido. Então, eu acho que, já que você fazia no primeiro, no segundo não faz mais, por quê? A questão da maturidade, você parar para pensar antes. Será que eu devo bater? Ou eu devo começar com ele antes de bater? E tentar entender, né, a situação. Acho que com tanta informação, hoje em dia a gente consegue entender um pouquinho a fase, né? As fases de cada criança. Entender, não, agora ele está num desenvolvimento tal e eu preciso reagir de tal forma. Acredito até que muitas vezes, eu pelo menos do primeiro para o segundo, eu penso, vamos lá, a fralda. Foi difícil do primeiro. Então eu parava e pensava, mas nunca vi adulto que não tenha um problema, né? De fralda. Então vai chegar o momento dele. Quais ações que a sua mãe fazia, frases que vocês também fazem com seus filhos? Eu tenho uma frase, assim, que eu nunca esqueço, que a minha mãe sempre me falava a respeito da mentira. Ela sempre passava assim para mim: por pior que seja a verdade, é melhor do que a mentira. E eu levo muito isso para os meus. Eu quero saber da verdade. Por pior que seja, eu preciso saber da verdade. Até porque, lá na frente, quem vai te apoiar sou eu. Eu vou estar aqui. Eu preciso saber o que houve. Eu preciso saber realmente o que foi aconteceu, porque te defender. Eu levo muito isso, essa frase. Por pior que seja, a verdade é melhor do que a mentira. Até porque entre dificuldades e vitórias, a mãe tá ali. Não é isso? Não é isso? Tem gente, aquela história, né? Você só vai conhecer aquele amigo no momento que você estiver na pior. Mãe tá na vitória e na derrota. Em qualquer momento. E assim, eu tinha bastante medo. Não é um certo temor, né? Era medo. E hoje eu não repito com os meus filhos. Eu quero ensinar eles a não mentir para mim, né? Ter temor, respeito, que eu acho o mais importante, certo? Porque eu lembro quando eu era pequena que eu mentia muito, ou até chegava a gasear a aula. Minha mãe me ameaçava, né? Então eu tinha medo, né? Aí não fiz mais. Mas o que eu quero sempre, assim, ensinar meus filhos é a me respeitar, ser muito amiga, né? Tudo que eles quiserem, deixar ele aberto para tudo, os dois, para conversarem comigo, ser amiga, né? Eu queria saber quais são as ações, as falas que vocês falam e fazem com o filho de vocês, tipo, para que no futuro ele vá lembrar. Uma coisa que vocês repetem muito, que vocês sabem que no futuro eles vão lembrar, vai ficar marcado, e quando eles se repararem assim, minha mãe sempre fala isso. Queria saber de vocês. Quando ele era pequeno, quando eu trago ele à escola, eu sempre falo, te amo, boa aula, né? Sempre de costume. O vá com Deus, sempre na saída, né? Sempre quando eu saía para ir para a escola, minha mãe sempre ia até a varanda, até a porta de casa, com esse costume. Era interessante, ela podia estar fazendo o que fosse, mas ela parava para ir comigo até o portão, para me deixar mesmo até o portão. E sempre ela dizia isso, vá com Deus. Eu costumo fazer isso com os meus. Eu fico lá no terceiro andar, eu moro no terceiro andar, e fico no terceiro andar, olhando para ela quando ela sai de manhã, ela sai antes de mim. Então eu, vai com Jesus, Deus te acompanha. Né? Outra situação muito interessante que eu tenho é o horário de dormir. Né? Eu levo muito isso comigo. É claro que eles vão crescendo, eu tenho 2 adolescentes, tudo muda. Porque passa a estudar à noite, chega depois das 10 horas, eu não tenho mais esse total controle. Mas aí com o menor, eu ainda continuo fazendo da mesma forma. Acorda bem cedinho, então 8 horas, 8 meses. E eu queria, nesse momento, né, deixar como dica, né, que algumas mães procuram com algumas dificuldades. E essa questão do horário, da rotina, além de ser tão importante para a mãe ter o controle da situação, a criança poder ter o tempo realmente, aquela janela de sono necessária, mas também, muitas vezes, a gente consegue, quando a gente tenta e consegue realizar uma rotina, ter tempo para si no momento que eles dormem, né? Em algumas casas, isso dá certo. Né? Vai todo mundo para a cama e agora tem o meu momento de tomar um banho. Quando a gente, depois que é mãe, né? Um
banho, gente, parece mentira, né? Coisas tão rotineiras para qualquer pessoa, mas tomar um banho, vocês não têm noção. É um sonho. É um sonho. É um sonho de verdade. Lavar o cabelo. Gente do céu, é muito bom. Eu tenho uma pergunta. Qual foi a primeira palavra dos filhos de vocês? Ai, papai. Mamãe. Sorte a sua, viu, Letícia? E você, Débora? Meu primeiro foi mamãe. O segundo foi papai. Aí fica aquela brincadeira, né? Mas, meu Deus do céu, 9 meses e o menino falou papai. Acontece. Agora, 3 vezes, Júlia. Podia pedir música no Fantástico. 3 vezes. E aí, aproveitando, né? Eu já chamo o pessoal de casa para comentar aqui abaixo, nos comentários do Instagram, gente. Qual foi a primeira palavra? Mamães de plantão. Qual foi a primeira palavra que seus filhos disseram? Foi mamãe, foi papai? Ou então, quem sabe, foi titia? Tem um titi, né? Pelo menos os meus tinha o titi. Que demorou, viu? O segundo nem era titia, era neném. Mas de tanto ela chama ele de neném, saiu um neném. Qual foi a de vocês? Comentem aqui, por favor, vamos lá? Complementando o que ela perguntou, eu queria saber o que marcou na infância do filho de vocês, uma coisa que marcou para vocês, ficou marcado como a primeira palavra, o que ele fez, que marcou, vocês nunca vão esquecer. As primeiras palavras, os primeiros passos, é encantador. A gente espera realmente a criança completar 8 para 9 meses, para começar a engatear, para começar a dar os primeiros passos. É lindo, acho que toda mãe espera por esse momento, em ver seu filho dar os primeiros passos. Mas algo que me marcou muito, que eu acho perfeito, é a amamentação. Vocês não imaginam o quanto que é lindo você olhar para o seu filho aqui e saber que você está alimentando alguém com leite seu. É divino. Algo que está saindo de dentro de você. É divino. É encantador, é lindo. Verdade. Então, eu amamentei o meu até 1 ano e 1 mês, o primeiro, né? O segundo só 2 meses. Foi triste, porque realmente eu amo e amava amamentar, na verdade, né? Mas ele não pega mais, porque quando ele completou 2 meses, eu tive um estresse. E, gente, estresse é muito real, que seca. Tá? Do meu primeiro não aconteceu, mas no segundo, quando eu fui para ter ele, minha pressão aumentou. Eu tive um estresse muito grande lá na maternidade. Então, isso tudo ajuda, né? É verdade. Pra coisa ruim, ajuda. E não tinha mais. E eu fiquei muito triste, porque eu gostava muito de amamentar. Tanto que o do meu primeiro, ele que deixou. Eu cheguei do trabalho, tomei banho, quando fui amamentar, botei ele pra amamentar, ele fez: Eca, mãe, não quero mais. Aí aquilo me entristeceu, gente, de uma forma que vocês não têm noção. Você teve e tem rede de apoio até hoje? Tem. Minha tia, que me criou, que é minha mãe, ela fica com o meu filho de 5 anos, que é Juan Gabriel. E o meu segundo, Otávio, ele fica com a esposa do meu tio, que é uma pessoa de confiança, mas eu pago pra ela ficar, tá? Mas de qualquer forma é uma rede de apoio, porque é uma pessoa de confiança, que dá amor ao meu filho e que está ali quando eu não estou, né? Trabalhando. E você, Júlio? Pode falar? Sim. Eu sempre tive minha mãe por perto, tanto que quando eu engravidei do segundo, que foi bem próximo às 2 gestações. Menos de 2 anos de diferença de um para o outro. Eu fui morar mais próximo a ela, nós éramos vizinhas. E quando fala de rede de apoio, é algo muito importante, porque eu, particularmente, o meu primeiro, às vésperas de nascer, eu não sabia com quem ia deixar. Porque realmente gera esse sentimento. Eu confio na pessoa que vai ficar com meu filho, né? Você comentou que a tia que você paga, mas é uma pessoa que confia. É algo que a gente sente até dentro da escola, né? Primeiro ano de escola, aquela insegurança das pessoas que estão ali, que vão cuidar do meu bem tão precioso que é o filho. Então é importante, não só porque muitas vezes se pensa a rede de apoio para a mãe trabalhar, mas mãe não só trabalha, mãe precisa também de outros momentos para si, e ter uma rede de apoio é importantíssimo. Eu queria saber de vocês, qual a diferença de ser filha e ser mãe? Ser filha, eu não tinha responsabilidade, né?
E ser mãe assume muitas responsabilidades. Como é bom ser filha. Como é bom ser filha. A filha Almoço lindo. prontinho. Almoço Quando eu prontinho. me lembro que eu saía, quando eu voltava, tudo prontinho. Oh, Deus. Tudo só para tomar um banho, comer e cama. Ah, é verdade. Né? E ser mãe, vem aquele número imenso de coisas, né? É muito diferente, é uma extensão muito de um para o outro. Que quando a gente fala do peso, da dificuldade, a gente não fala que ser mãe é ruim. Não é é isso? ruim. Não é ruim, porque tem mães que provavelmente vão nos assistir e que ainda tem mães, tem mulheres que ainda não são mães, né? E com isso a gente não quer dizer, é lindo, é incrível, é maravilhoso. A gente tem que falar a verdade, né? Não é aquele comercial, muito de você. não é aquele comercial de margarina que é a família perfeita. Não, por trás, né? Existe toda uma dificuldade que tem solução. Agora exige de você. Eu queria saber de vocês o que vocês acham que ajuda e atrapalha hoje em dia vocês criarem, como vocês que ajuda e atrapalha muito a qualidade. Luísa, o tal do aparelho celular, as redes sociais. É algo bom e ruim. É algo muito necessário hoje, nos ajuda e muito, né? Ajuda muito as crianças também, os adolescentes, para estudar, mas atrapalha um bocadinho. Devido ao mundo que nós vivemos, né? A falta de segurança que nós temos, então assusta um pouco. E sem contar que, se não dermos o limite, acaba criando uma dependência enorme e isso aí prejudica lá no futuro. Verdade. O que atrapalha realmente são as telas, né? O meu gosta muito de jogar. Aí o que eu fiz? Qual deles? Foi o menor. O E menor? o pequeno também. O pequeno, o maior. O maior. pequeno também tá indo no mesmo ritmo. Ai, Só Deus. que eu tiro. Aí eu fui na livraria, comprei desenhos pra ele colorir, livros. A coordenadora feliz. Mas sabe o que é que ele fala? Ele fica no celular, se deixar o dia inteiro quando eu não estou em casa. Aí, quando eu boto ele pra pintar ou fazer qualquer coisa que tire a atenção da tela, ele faz: mãe, eu estou cansado demais. Aí eu olho pra ele e fiz: tu fez o quê? Tô cansada, eu fui pra ficar no celular, você não está cansado, né? Agora, pra colorir... Aí ele faz: ai, mãe, me ajuda. Ele pega a caneta assim, ele pega Pincelando quase, né? Pincelando com a caneta. Eu vou pintar isso direito, que eu sei que tu sabe pintar. Eu vi tuas provas. Aí ele: eu não sei, mãe. É muito cansativo. Aí tem hora que eu faço: ai, meu Deus, tem que respirar fundo. É. E assim vai. Respira fundo, conta até 100 e segue. Mas essa questão das telas é interessante até ele dizer que está cansado, né? Porque até a tela cansa e eles não imaginam pelo simples fato de realmente viciar. A gente hoje já tem conhecimento que realmente é liberado o hormônio da dopamina, que influencia isso aí. Então, por isso que a gente também fala muito da questão de, a partir dos 2 anos, ter tela limitada, porque, querendo ou não, tem um certo processo onde a criança vai ter um pouco mais de maturidade para estar ali naquele momento gerindo, né, aquelas informações, aquelas cores, os movimentos e tudo mais. Mas ajuda, porque querendo ou não, é a babá da atualidade também. Muitas vezes, como você disse, ele vai jogar um pouquinho e eu vou tomar meu banho. Isso. Não é isso? Agora, o que a gente não pode pecar é no excesso, né? Porque muitas vezes a criança está desmotivada em diversos outros aspectos, até mesmo em se relacionar. As meninas estão aqui, não são exemplos, mas a gente sabe que tem sim jovens que deixam de se comunicar para trocar mensagem dentro de casa. Estão me entendendo? É isso, meninas? Acontece e a gente não pode estar cada dia mais alimentando esse tipo de comportamento, né? Nem dos nossos pequenos, nem dos nossos adolescentes. A comunicação é importante para todo mundo, independente da sua faixa etária, seja bebê, na primeira infância, seja uma criança maior, na segunda infância, adolescente, idoso, adulto. A gente precisa estar como estamos aqui, nos comunicando, não é isso?
Hoje, vocês entendem a atitude das suas mães no passado? Sim. Ai, Deus. Eu agradeço. Com certeza, agradecemos. É assim, é algo que a gente só entende depois Depois que é mãe, é verdade. né? Antes não entendíamos. É verdade. Antes achávamos que era apenas uma ignorância, uma chatice. Ai, que mãe chata. Ai, minha mãe não deixa nada. Ai, Eu não Deus. posso fazer nada. E hoje fazemos da mesma forma. É. Né? Ou até pior. Cobramos, Né? né? Cobramos da mesma forma. Ou até mais devido ao tempo mesmo, né? O tempo pede que a gente cobre mais, que a gente vigie mais. Antes era tudo mais fácil, né? Assim, era mais seguro, né? A falta de segurança está acabando com o mundo. Então, por isso que somos mães tão medrosas, né? Nos tornamos Muitas vezes, mães medrosas, isso. muitas vezes. A gente precisa deixar o passarinho voar um pouquinho, mas a gente tá sempre ali, né? Próximo, protegendo. Devido a essas A dificuldades. gente sabe que eles precisam estudar, né? Vão crescer, precisam se tornar independentes, né? Para isso que a gente educa, para que se tornem independentes, né? Vão trabalhar, vão passar a sair sozinhos. É isso aí. Meu medo. Meu medo. Meu medo. Eu estava ontem conversando, né? Contando quanto tempo falta para Bernardo ir para o ensino médio. Bernardo está no 3º ano do ensino fundamental e eu contando quanto tempo falta para ele ir para o ensino médio. Porque eu já me preocupo de hoje, né? A gente que escuta tanta coisa, que vê tanta coisa, eu sei que eu vou ter que deixá-lo ir. A gente sempre, nossas mães, por mais que tenham segurado, saímos de casa, né? Um dia tem que ir. Mas eu lembro sempre da frase que minha mãe dizia: não é por você, é pelo mundo. Depois que eu me tornei mãe, eu acho que naquele primeiro instante se me veio aquela frase: não é por você, é pelo mundo. Eu acho que nos 2 partos, no momento que quem estava ali me acompanhando, eu disse assim: vão, me deixem, vão atrás dele. Dele, Bernardo, no primeiro momento, de Benício no segundo momento. Eu não queria que ali, quem estava comigo, estivesse ao meu lado me protegendo. Não, vão atrás deles, né? Cada um em seu momento. Assim, eu sinto muita falta, porque quando eu tinha, acho que 12 anos, eu ia só pra escola, comecei a ir só, né? Mas eu queria que minha mãe me levasse, né? Eu acho, eu nunca achei ruim, não. E para muitos é um mico, né? Para muitos. É verdade. Eu queria saber se vocês têm uma mensagem para deixar para as mães e filhos que estão assistindo a gente agora. Filhos, entendam e amem suas mães. Mães, amem seus filhos e nunca desistam deles. Independente de qualquer coisa, não desistam dos seus filhos. Sabemos que somos o porto e eles são os barcos. Os barcos. Então, eles sempre vão ter as tempestades, né? E a gente é o porto. É isso aí, minha gente. Eu queria deixar para todos, né? Não tenham medo de errar. Mãe também erra. Mãe falha. Mas a mãe vai sempre se reconstruir por ela e pelos filhos. Então, como Julie disse, filhos, amem suas mães, valorizem suas mães. Há todo um processo hormonal, não é verdade? Emocional, estrutural que uma mãe passa. Então, valorizem suas mães. E mães, não tenham medo de errar. Então, meninas, o que vocês levam hoje desse episódio para casa, para suas vidas? Eu entendi que ser mãe não é fácil, mas é uma coisa muito bonita, que se tornam pessoas diferentes e que elas mudam com o tempo. E eu aprendi que o amor de mãe é muito lindo e único, que só ela tem aquele amor único e a preocupação e a forma de cuidar, de amar, independente das pessoas que ficam, independente de qualquer coisa, são as mães, nossas mães e vocês que vão sempre do lado dos filhos. E as reclamações, os não,
são tudo pro nosso bem, pro bem dos filhos. Eu acho que é difícil ser mãe, né? Então, por isso que eu entendo a minha mãe agora. Agora, ela só entendeu agora. Eu entendo a minha mãe que quando ela diz não pode, é pro meu bem. Ou quando ela reclama comigo, é pro meu bem também. E tudo que ela faz é sempre pra mim, por mim e pro futuro meu. Então, eu agradeço a todas as mães e principalmente a minha e a minha avó. Antes da gente encerrar, eu quero agradecer a Letícia, que fez aqui o papel de mãe, né? Um lanchinho, um café da manhã pra gente, pra produção. Então, mais uma vez, aflorando esse sentimento de mãe, de cuidar, de zelar, de alimentar. Né, Letícia? Obrigada. Olha o meu pensamento. Meu Deus, 8 horas da manhã vai começar, ninguém tomou café. Isso é coisa de mãe, gente. É. Letícia tem, né, um Instagram, né, sobre lancheiras, dicas muito importantes para as mães. Convido vocês para ir lá conferir, vai estar aqui embaixo. Então confira o Instagram, esse trabalho tão bonito que ela desenvolve, né? Já gera repercussões dentro da escola, viu? Você não sabia, mas entre as professoras, aquele lanche tão sempre organizado, bonito, que você tanto carinho dedica a Juan. E muito obrigada, gente, pela participação de vocês, por trazer um pouquinho de conhecimento para quem está aqui, né, do outro lado, nos assistindo. Foi um prazer estar com vocês e quem sabe, né, até a próxima.